nesta noite gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O nosso Deus está aqui nesta noite e eu gostaria de vos trazer uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. A palavra a qual eu gostaria de estar trazendo a você nesse momento está em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 13 a seguir, que diz, o 12, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E também os que dormiram em Cristo estarão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é santo, o Senhor que é maravilhoso, neste momento, Paizinho querido, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. A nossa missão está, Senhor Deus, em pregar a ressurreição de Cristo, em crer na ressurreição de Cristo. Está, Senhor Deus, em levar o Evangelho àqueles que mais necessitam. Oh Deus bendito, obrigado. Nós te louvamos, Pai, por tudo que tens feito, no nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus, a qual nesta noite eu gostaria de estar trazendo a você que me ouve, é a ressurreição. É preciso que aqueles que se dizem cristãos acreditem na ressurreição. Se alguém diz que é cristão e não crê na ressurreição, eu quero dizer para você que você não sabe ainda verdadeiramente o que é o que. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo de Jesus. A ressurreição de Cristo é exatamente como a Bíblia diz que Ele é o princípio, como a palavra do Senhor diz que Ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque todos os demais que morreram, todos os que morreram e houve milagre de ressurreição, voltaram a morrer novamente. Mas, no entanto, o nosso Cristo, o nosso exemplo, Ele, Jesus, Ele é o primogênito dos mortos, ou seja, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele, como Filho de Deus, trouxe sobre nós a esperança da sua ressurreição. O apóstolo João, ele pregando em sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando isto ocorrer, seremos semelhantes
se Cristo não ressuscitou, não é vã a nossa pregação. Existem muitas pessoas que dizem que admiram o cristianismo e até se intitulam de cristão. Mas até quando você faz uma pergunta para ele, tipo, o que você acha que vai acontecer com você quando você morrer? Geralmente elas dizem, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Isso não é ter esperança de ressurreição. Quando alguém tem esperança de ressurreição, essa pessoa ela se torna tipo uma história que um certo dia eu encontrei. Alguém contando essa história, alguém me contou essa história, ou contou-nos essa história. Que certo dia um senhorzinho, um crente, servo de Deus, ele adoeceu e ele foi ao hospital da cidade. E ele era crente demais, ele era um servo de Deus fiel, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que acreditava piamente. E ele se deparou com a pessoa para cuidar dele, exatamente um médico ateu. Um médico que não acreditava em Deus. Um médico que não tinha esperança de ressurreição. E ele pergunta para aquele senhorzinho, e pergunta da seguinte maneira, ele faz uma pergunta e diz: meu senhor, o senhor disse que quando os crentes morrerem vai para o céu, é verdade? Quando as pessoas creem no seu Deus, você diz que eles vão para o céu? Ele disse: sim, eu acredito nisso, sim. E o médico vai e pergunta para ele assim, diz: me diga uma coisa, e se eu chegar lá no céu, e eu olhar para um lado e para outro e não encontrar o Senhor? Aí ele para um pouquinho, aquele ancião, aquele irmãozinho crente, servo de Deus, para um pouco. O Senhor vai lá, aonde o Senhor não me vê, tenha certeza que não foi para o céu que o Senhor foi. Porque quem crê na ressurreição de Jesus, quem crê no milagre da ressurreição, quem acredita piamente no nome de Jesus ressurreto, essa pessoa ela não tem dúvida, essa pessoa ela tem certeza que irá morar no céu. E se você nessa noite deseja ter essa certeza em seu coração, o Senhor convida você, dê um voto de confiança para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. A palavra de Deus dá o direito de que você prove. Como é que você vai saber se uma comida é boa se você não prová-la? Como é que você vai saber que o nosso Deus é bom se você nunca teve uma experiência com Ele? E aqui o apóstolo Paulo ele diz: e assim somos também considerados como as falsas testemunhas de Deus. Ou seja, se nós estivermos pregando que não existe esse negócio de ressurreição, ele pode ser doutor no que for. Se ele não prega sobre isso, dá-se a entender como uma falsa testemunha de Deus. Porque aqueles que testificam do Deus vivo, ele acredita na ressurreição, ele acredita que Jesus foi, aleluias, ele partiu, mas ele foi para o trono à direita de Deus e ele voltará para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor, ela tem essa esperança. Nós temos a esperança, e a nossa esperança está através da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 16 diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem: esse negócio que morre vai ressuscitar, isso é bobagem, isso não existe. Mas ao mesmo tempo ele quer pregar e quer acreditar e quer até receber milagres da parte de Deus. Você já viu que tem pessoas que muitas vezes até querem receber milagres da parte de Deus, fazem campanha para receber um carro, para receber uma casa, fazem campanha para a sua empresa ser bem sucedida, mas quando se trata de ressurreição, ela não acredita. E eu quero dizer, se você não acredita na ressurreição de Cristo, eu quero dizer que a sua fé é em vão.
Assim, a palavra do Senhor diz que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. No momento em que Cristo desceu à sepultura e ao terceiro dia Ele ressurgiu, Ele naquele momento me deu a oportunidade, Ele trouxe a oportunidade à humanidade, a qualquer pessoa, como Ele disse, aquele que vier a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Se alguém saiu da presença de Cristo, se alguém deixou o Evangelho, pode ter deixado por qualquer coisa, menos porque Cristo rejeitou. Porque o Senhor disse que jamais Ele o rejeitará. Não posso apresentar-me diante de Deus apenas para ter campanhas e receber isso ou receber aquilo da parte de Deus. Eu preciso adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Deus pode fazer prosperar a minha vida, Deus pode fazer prosperar a sua vida, pode, porque a palavra do Senhor diz, o próprio Deus fala através do profeta, no livro do profeta Ageu, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Deus, Ele é dono da prata e é dono do ouro. Deus é dono de todas as coisas e Ele dá a quem Ele achar que merece receber. Agora eu não posso servir a Deus apenas porque Ele pode me dar isso. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que os avarentos não poderão entrar no céu. No versículo de número 19, o apóstolo Paulo pregando a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembre-se, esse tema dessa mensagem de Paulo é o tema ressurreição. Ele estava trazendo a igreja de Corinto, ele estava trazendo um tema sobre ressurreição, porque a igreja precisava entender o que era isso. A igreja que eu pastoreio, ela precisa entender que Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque Cristo um dia morreu na cruz. Nós estamos aqui porque um dia Ele foi sepultado. Mas estamos aqui também, exclusivamente por uma única razão a mais, que Ele ressuscitou. Ou seja, a nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem pessoas que às vezes querem estar perto de Cristo apenas porque se sentem confortável. Existem pessoas que às vezes apenas querem estar perto de Cristo porque diz que quando vem à igreja se sente leve. Há pessoas que às vezes vêm à igreja porque dizem, eu gosto de ir à igreja, porque quando eu vou lá eu saio tão leve. Eu quero dizer, toda leveza não vai adiantar de nada se você não acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou na cruz, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia com o único propósito, livrar você da perdição. Não adianta você, não adianta eu vir à igreja apenas porque quando eu venho à igreja eu me sinto tão leve, eu passo uma semana tão leve, eu me sinto tão bem. Ei, se você está habitando em Cristo, você pode se sentir bem no seu trabalho, na sua casa, na rua, na igreja, porque você, a partir daquele momento que você entregou sua vida a Cristo, você agora se torna santuário de Cristo, santuário de Deus, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20, diz, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e moradia. Não é apenas um templo, ele é moradia do Espírito Santo de Deus. E tudo isso veio por meio de uma única coisa, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim pecador, por você pecador. Hoje é o momento do qual você pode arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, dizendo, eu preciso me arrepender, eu preciso acreditar
ser promovido no meu emprego. Ei, tudo isso pode acontecer. Mas não para por aí. Deus pode, olha, aprenda uma coisa. Deus vai muito mais além daquilo que pensamos, que pedimos ou pensamos. E aqui o apóstolo Paulo, eu quero finalizar com este versículo. Quando o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma pergunta: o que é miserável para você? Cada pessoa tem um pensamento do que para ele acha, o que é que ele acha que é miserável. Provavelmente existem pessoas que vê um nível de pessoa como miserável, ou que seja social, porque a pessoa às vezes não tem, vive a mercê, na margem da sociedade. Pois eu quero dizer para você, se você acredita em Cristo apenas aqui, achando que Cristo pode apenas te dar bem-aventuranças aqui, a Bíblia diz que você é pior. A Bíblia diz que se eu acredito assim, eu sou pior, sou o pior miserável. Por isso que eu quero dizer, eu preciso acreditar em Cristo Jesus nessa vida, mas eu também tenho que acreditar em Cristo em uma vida vindoura, da qual nós poderemos estar diante dele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele morreu por você. Ele pagou um alto preço por você. Deixa eu te dizer algo mais. Provavelmente alguém já disse para você: deixa de bobagem, você é uma pessoa muito boa, Deus não vai te punir e colocar no inferno porque você é tão bom. Provavelmente alguém chega e diga: mas você é bom demais. Tem pessoas que dizem: eu tenho um coração tão grande. Isso não resolve. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, já existiam pessoas com bons corações, viu? Existiam pessoas que ajudavam, que davam esmola. E para você ter uma ideia, que existiam pessoas tão bondosas, que jejuavam, que oravam, e capaz até de, em uma das suas orações, um anjo de Deus vir fazer uma visita. Você acredita nisso? Está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 10. Era uma pessoa muito boa. Só que eu quero te dizer, você não pode esperar em Cristo só nessa vida. Fazer o bem ao próximo é dever de todo mundo, que seja cristão, que não seja. Na verdade, independente, a pessoa pode ser até ateu. Se confessar, ele chegar a dizer que é ateu, se declarar como ateu. Mas acredito que se ele é humano e tem alguma sensibilidade humana dentro dele, ele, com certeza, ele vai se sentir bem em ajudar alguém. E eu quero dizer que nem tudo é apenas o que falamos. As palavras que falamos, elas não apontam muito bem para o que somos. Não. Tem tanta gente dizendo que é tanta coisa e na verdade não é nada. Você não vai entender quem eu sou pelo que eu digo. Você vai entender quem eu sou pelo que eu faço. Então, as nossas atitudes, elas refletem mais do que nossas palavras. As nossas atitudes, elas são superiores às nossas palavras. Então nós não podemos esperar em Cristo apenas nessa vida. Nós temos que ter um propósito bem maior. O nosso propósito tem que estar além desta vida. E eu quero dizer para você, só existe um escape. E esse alguém é Jesus. Ele disse em João capítulo de número 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem.
você e eu só poderemos encontrar verdadeiro alimento espiritual na presença de Jesus. Não adianta alguém vir dizer: você é muito bom, você não precisa nem sequer ir para uma igreja. Eu quero dizer, a igreja não salva. Templos não salva, a igreja não salva. O que é igreja e o que é templo? O templo nada mais é do que um prédio onde as pessoas se reúnem. Igreja, somos exatamente nós, um conjunto de pessoas que estamos reunidos em um propósito. A eclésia. Mas na verdade eu quero dizer que esse povo, esse adjunto de pessoas, não vai fazer muita diferença se você não estiver transformado por dentro. E a sua vida precisa ser transformada com obra e graça do Espírito Santo de Deus. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Observe. Como eu estava falando, às vezes existem pessoas que dizem: não precisa você fazer muita coisa, porque você já tem um coração muito bom. A palavra do Senhor diz: a saber, se com a sua boca confessar e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Aprenda, salvação é uma decisão individual que eu não posso tomar pelo meu filho, não posso tomar pela minha mãe, não posso tomar essa decisão pela minha esposa, eu não posso tomar essa decisão por ninguém. Essa decisão tem que ser algo meu. Eu não posso chegar e tomar a decisão de dizer: vou salvar minha mãe, vou salvar meu irmão, vou salvar a minha esposa, vou salvar os meus filhos, porque eu amo muito. Não. Cada um tem que se apresentar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: de sorte que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, às vezes existem pessoas que se acham muito bom. Vamos ver se somos bons o suficiente. Na lei do Senhor, em Israel, a lei do Senhor, a qual Deus deu a Moisés, era regida por 10 mandamentos. E a palavra do Senhor diz que o homem que fizesse isso, por isso viveria. Naquele período, se observasse toda a lei, o homem poderia ser salvo. Aí vem Cristo. Jesus, na lei do Senhor, dizia assim: não adulterarás. Na verdade, para alguém adulterar, ele precisava ter uma aproximação. Estava falando no sentido de adultério, do homem adulterar com uma mulher, e etc. E assim por diante. Só que a palavra do Senhor, ou que a mulher adulterar com o homem, mas a palavra do Senhor, Jesus foi mais além. Jesus disse: a lei vos dizia: não adulterarás. Eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher e tiver sentimentos impuros com ela, eu digo que já adulterou. Só que o apóstolo Tiago diz assim: se você não guardar toda a lei, você tornou-se, se você guardar toda a lei e tropeçar em um mandamento, você tornou-se culpado de toda a lei. Aí, se você observar, quando Jesus diz assim: se você olhar e você desejar com sentimentos impuros, você já cometeu o ato. Também na palavra do Senhor nos diz: não dirás falso testemunho, ou seja, não mentirás. E às vezes a gente encontra tantas pessoas que carregam a lei do Senhor debaixo do braço, mentindo, dizendo coisas que não existiam. Mas por que fulano disso? Primeiro, nem sequer certifica se aquilo é verdade e já começa a passar adiante. E quero dizer para você, se formos olhar na condição que temos de ser humano, nenhum de nós somos capazes de purificarmos a nós mesmos. Você e eu, todos nós só poderíamos ser salvos através de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por mim, por você. E tenha certeza de uma coisa: o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo algo meu, eu estou dizendo algo da palavra de Deus. Somente Jesus Cristo,
Ele vai salvar a humanidade que arrepender-se verdadeiramente. E só será salvo mesmo arrependido. Ainda vai cometer algumas coisas que não agradam ao Senhor. Mas só existe um meio que o homem vai poder chegar diante de Deus. É somente por uma coisa: a graça de Deus. O favor imerecido. Aquilo que não merecíamos, Deus decidiu dar uma oportunidade. Então, neste momento, é o momento de você ter esta oportunidade de rasgar o seu coração, rasgar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu arrependo-me dos meus pecados, porque não é você ocultando os seus pecados que você vai resolver o problema. Confesse ele diante do Senhor. Não estou falando para confessar diante de um pastor, diante de um sacerdote, diante de um bispo. Não, confesse diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. É tempo de salvação, porque aqui o apóstolo Paulo disse: se você espera em Cristo, somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. E eu quero dizer, Deus não quer que você seja isso. Deus não quer que você seja o pior miserável. Para isso, Deus te deu a grandeza do seu Filho, em amor, em graça, em bondade, em compaixão. Ele entregou-se a si mesmo. Ele rasgou-se. Ele entregou o seu coração, a sua alma. Ele foi despido, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado. Tudo isso por uma única razão: por você e por mim, por nós pecadores. Talvez você diga: por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Jesus, como Filho de Deus, se ele tivesse negado a cruz, tivesse: vou rejeitar, não vou querer essa cruz, ele continuaria sendo Cristo, continuaria sendo Filho de Deus. Mas eu e você, sem a graça de Deus, quem éramos nós? Quem somos nós? Então, nesta mensagem, eu quero deixar para você: entregue seus cuidados ao Senhor, confie nele, e o mais Ele o fará. Jesus Cristo te ama, Ele tem projetos na sua vida. Não espere apenas bens desse mundo, não espere apenas receber os benefícios que Cristo te pode dar aqui na terra. Ele pode dar muitas coisas boas, como paz, harmonia, alegria, condições melhores, mas acima disso Ele pode te dar algo muito superior a isso, que o dinheiro não pode comprar, que é a tua vida eterna, é a minha vida eterna, que somente através de Cristo nós poderemos estar diante do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, sou grato ao Senhor por tudo. Suplico ao Senhor a tua graça. Essa pessoa que tanto necessita de um milagre, essa pessoa que está desesperada, precisando de uma resposta, precisando, Senhor Deus, de uma visitação especial no seu lar. Essa pessoa que está hospitalizada, essa pessoa que é dependente química, essa pessoa que está precisando de uma restauração no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus, receba, pelo poder da santa, amável e poderosa palavra de Deus, recebe o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém.